Bom, nessa questão ele fala assim, ao lado de um prédio em construção, um guindaste eleva verticalmente uma caixa cúbica por meio de um cabo de aço preso ao objeto. Durante esse processo, ele vai realizar de maneira bem lenta para evitar acidentes. A caixa permanece sempre equilibrada, sem rotacionar, sem pender para os lados. E além disso, o objeto é içado com os raios solares incidindo perpendicularmente ao solo do plano horizontal. Então, veja, o que é que ele está descrevendo com essa última partinha aqui que é interessante a gente analisar além do resto da situação? Veja, se tem raios solares incidindo de forma perpendicular à caixa e ao plano, o que é que a gente pode entender com isso? Porque ele está falando de uma projeção ortogonal, né, pessoal? Então, assim, para ficar mais fácil de você interpretar a situação, é interessante você desenhar para o evento ficar um pouco mais claro e mais interpretativo, tá certo? Beleza. Com esse em mente, como é que a gente ia desenhar a situação? Veja, deixa eu colocar aqui, deixa eu puxar para o lado um pouquinho então. Acho que vai ficar sem espaço aqui. Então é como se tivesse uma caixa aqui, certo? E aí, essa caixa, ela está recebendo os raios, né, solares de forma perpendicular, né? Então ela vai batendo aqui, vai batendo aqui, vai batendo aqui. E no chão, feito ele diz na própria questão, o que é que vai ser formado? Veja, no chão vai se formar, vou fazer um pouquinho melhor aqui, peraí. No chão vai se formar um quadrado, beleza? Porque é um cubo, quando você olhasse de cima, você ia ver um quadrado, não é isso? Beleza. Então a gente tem essa ideia. Vai estar incidindo aqui a luz, né? Quando você olhasse aqui de cima, né? Então se você olha de cima, você só vai ver essa parte da face, não é isso? Aí ele vai dar algumas afirmativas para a gente conseguir determinar esse plano. Deixa eu dar uma lidinha aqui, ó. Aí ele fala, ó, nessas condições, para que a sombra projetada pela caixa sobre ela ter um formato é necessariamente. Veja, então o que é que a gente pode pensar nas afirmativas? Olha essa primeira aqui. Quatro arestas da caixa sejam paralelas ao solo, né? Veja, interessante você pensar sobre isso, né? Acho que muita gente acabou marcando essa, né? O que é que a gente tem que ter cuidado? Quando você for escolher aqui, você pode escolher, né? Essas quatro arestas, não é isso? Arestas não, perdão, vértices. Então, você pode escolher, pensando nas arestas, né? Essas quatro arestas. Beleza? Então, dessa face, que está paralela ao solo, realmente, ela, quando projetasse, seria uma face quadrada. Agora, veja, ele não delimitou qual seria, né? Ele fala só o seguinte, ó, o que ele fala aqui. Ó, ele disse que vai ser quatro faces ou quatro arestas da caixa sejam paralelas ao solo. Então, quatro arestas sejam paralelas. Se você pegasse, por exemplo, essas quatro, elas estão paralelas ao solo. Quer dizer, se você pegasse até, vamos pensar assim, né? Deixa eu voltar aqui. Se você pegasse essa e essa, certo? Aí o que que vai acontecer? Se você só pegasse essas, você teria duas linhas, né? Você não teria formado um quadrado, né? Então, essa delimitação só teria formado linhas quando você fizesse a sobreposição, não é isso? Então, você poderia pensar que não poderia ser, né? Até se você pegasse, sei lá, se você pegasse essa e essa, aí você poderia acabar formando o quê? Você ainda não formaria um quadrado, né? Você ficaria com essa partezinha aqui faltando. Então, vê que tem quatro arestas que formam, quatro arestas paralelas ao solo que formariam um quadrado? Sim.
mas não necessariamente qualquer uma delas. Então a gente precisa ter esse cuidado, certo? O que é que ele fala aqui agora? Uma diagonal, não, veja, se a gente traçar uma diagonal, se a gente traçar uma diagonal aqui, por exemplo, a gente vai ver só a linha no chão, né? Então, não necessariamente a gente vai conseguir. 6 vértices da caixa determinam dois planos distintos e paralelos. Veja, não necessariamente paralelos, né? Então, por exemplo, um, dois, três, quatro. Aí, sei lá. Ele falou de vértices ou de arestas? Peraí, deixa eu ver. Acho que falou de vértices, foi? Falou de vértices. Então, deixa eu colocar aqui os vértices. Então, se você pegasse qualquer 6 vértices, então, por exemplo, um, dois, três, quatro, aí 5 e 6. Esse plano é perpendicular a esse, né? Então, isso por si só não estaria correto a afirmação que ele fez, né? Então, não poderia ser. A letra D, ó, diz que 3 vértices distintos da mesma face determinam um plano paralelo ao solo, né? Então, veja, 3 vértices distintos da mesma face determinam um plano paralelo ao solo. Então, se a gente pegasse 3 vértices, né, que sejam paralelos a esse solo, o que que a gente vai lembrar? Que 3 vértices realmente eles vão determinar um plano, beleza? Então, você pode pensar que isso daqui é o suficiente para a gente ter um plano. Então, seria um plano meio que assim, né? Você pode pensar que ele teria um fim aqui, né? Mas ele 3 pontos determinariam um plano, não é isso? Então, o que é que a gente pode pensar? Se vai ser 3 pontos paralelos, né? Quando a gente determinasse esse plano todinho, dentro desse plano todinho, quando a gente fosse ver a caixa, estaria incluído essa parte, né, que ele está querendo determinar. Então, realmente, formaria, ó, um quadrado. Tranquilo? Então, a nossa resposta aí da questão seria justamente essa letra D, né? Então, letra D, que diz que 3 vértices vão determinar um plano, e aí, se esse plano for paralelo, vai formar realmente esse quadrado, beleza? Então, gabarito aí na letra D de dado.